Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de inglês online e gratuito. Lembrando que você pode entrar no nosso site para adquirir o seu certificado, tá? Então, vamos continuar? Bora lá! Aqui nós iremos estudar sobre horas em inglês. E existem duas formas de a gente falar as horas em inglês. A que a gente vai aprender especificamente hoje é a forma mais fácil, tá? Que eu vou ensinar para vocês. E depois a gente foca ali na segunda forma. Então, bora lá. Lembrando que para você mandar bem, entender bem aqui, você precisa saber como dizer os números em inglês. Se você não sabe, você vai se confundir na hora de dizer as horas. É muito simples, mas você precisa saber os números. Então, se ainda não tá claro, se você ainda tem dificuldade, se você ainda fica pensando muito, então o que eu vou pedir para você? Volta lá nas aulas de números que a gente estudou e revisa aquilo lá. Quando ficar claro, volta para cá, tudo bem? Então, vamos que vamos. Aqui a gente vai ter... Antes de tudo, para perguntar que horas são em inglês, aqui eu coloquei para vocês duas formas. Essa primeira forma aqui a gente já estudou quando a gente estudou a questão de perguntas básicas em inglês. Uma das perguntas básicas é de perguntar que horas são, né? Então aqui a gente vai ter What time is it? Repeat. Yes. What time is it? Repeat. Yes. Lembrando que aqui a gente consegue acelerar e falar um pouquinho mais rápido. Então aqui, ao invés de falar is it, o que a gente faz? A gente junta, fica is it, is it, is it. E aí a gente fala what time is it? What time is it? What time is it? Por exemplo, aqui eu ensino para vocês what time is it? Mas se você for escutar, por exemplo, um nativo falando, ele não vai dizer assim. Ele vai dizer what time is it? Então, a forma mais rápida, né? Então, a forma mais comum. Mas você também pode escutar what's the time? What's the time? What's the time? Repeat. Yes. What's the time? Maravilha? Então, what time is it? What's the time? Que horas são? Você pode usar essas duas formas aqui. Então, e só lembrando também, algo que é importante salientar aqui, quando a gente está falando de horas, compara as nossas horas aqui com o nosso sistema de horas, né? Por exemplo, com os Estados Unidos, é diferente. Por quê? Né? A gente, para indicar que é de tarde, a gente tem questão de 13 horas, 14 horas, 20 horas. Então, a gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala 20 horas, a gente sabe que é 8 horas da noite. E não 8 horas da manhã, por causa que a gente tem esse sistema. Já, por exemplo, nos Estados Unidos, não. A questão de horário é diferente. Eles têm o que a gente chama aqui, que é muito comum, de PM e AM. O que significa AM? Primeiro vamos ver a questão da pronúncia. Como é que a gente pronuncia isso aqui? A gente pronuncia AM. AM. AM, tá? AM. Aqui, a gente pronuncia PM, PM, PM. Então, olha só, o que significa AM? AM significa antemeridian, que é antes do meio-dia. Ou seja, muito tranquilo isso aqui. Quando eu quero falar da madrugada ou da manhã, eu sempre vou utilizar o AM, certo? Aqui a gente tem o PM, que significa após o meio-dia. O que isso quer dizer? Que toda vez que eu quiser me referir pela tarde, né, na tarde ali ou à noite, eu vou usar o PM. Então, os alunos têm muita dúvida no sentido de, quando eles veem ali 12, um exemplo, 12, que é 12, né, AM, é o quê? É meio-dia ou meia-noite? E aqui eu trouxe a diferença para você. Então, ó, 12 p.m., quando a gente tem 12 p.m., é meio-dia. Quando a gente tem 12 a.m., é meia-noite, tá? Então, que fique claro isso aí pra você. 12 p.m., meio-dia. 12 a.m., meia-noite. Ok? Maravilha? E outra coisa também, se eu posso, em inglês, eu posso falar 12 p.m., 12 a.m., mas existe uma palavra específica para meia-noite em inglês. Você sabe? A gente fala midnight. Midnight. Midnight.
Midnight. Midnight. Repeat. Midnight. Yes. E existe também uma palavra específica para meio-dia. A gente fala noon. Olha meu bico. Noon. Noon. At noon. Né? Ou seja, dá o sentido de meio-dia. Ok? Então, a gente pode falar noon, midnight, 11, sorry, desculpa, gente, 12 p.m. and 12 a.m. Ok? Maravilha, espero que você tenha entendido isso aqui, que você vai utilizar sempre ali quando você estiver dizendo as horas, né? Então aqui, vamos lá agora? Vamos aqui? Então olha só. Quando falamos em horas em ponto, ou seja, sem os minutos, devemos usar a terminação o'clock. Então, os alunos sempre me perguntam, Ale, o o'clock, o que ele significa? Na verdade, a gente vai usar o o'clock quando a gente tiver a hora cravadinha ali. Então, quando a gente tiver a hora cravada, a gente pode usar o o'clock. Então, quando a gente fala assim aqui, ó, quando a gente tem esse horário, a gente fala It's 7 o'clock. Então, olha só. A gente pergunta, what time is it? E a pessoa vai responder it e a hora. Tudo bem? Então, a pessoa responde it e vai responder a hora. Certo? Então, aqui, ó. Aqui a gente tem it's 7 o'clock. Ou seja, 7 horas ali cravado. Ok? Aqui, it's 5 o'clock. Maravilha? Aqui, it's 10 o'clock. Ok? Então, bora lá. Repeat. It's 7 o'clock. Yes. It's 5 o'clock. Repeat. Perfect. It's 10 o'clock. Yes. Ok? Então aqui é muito comum eu ver o o'clock ali quando eu quero falar a hora cravada. E aqui eu coloquei, existem duas maneiras de falar as horas em inglês. Iremos focar apenas em uma hoje, que foi o que eu falei para vocês no início aqui da aula. É simplesmente dizer os números para as horas e os minutos. Exemplo, então, gente, lembra que eu falei para vocês? Você precisa ter conhecimento dos números, senão você não vai conseguir dizer as horas? Mas é muito tranquilo, por quê? Eu só vou literalmente dizer os números. Então, olha só, aqui, se eu tenho essa hora aqui, o que eu vou falar? It's 2:11. Então, ó, 2:11. Então, eu falo it e falo os números. It's 2:11. Maravilha, né? Aqui a gente tem, ó, 8:15, né? Então, it's 8:15. 8:15. Ok? Aqui, it's 5:20. Lembra que aqui eu posso falar 20 ou 20. No inglês americano, você pode falar 20, tá? Então, aqui a gente tem it's 5:20. Então, 5:20. Tá vendo? Eu só tô literalmente dizendo aqui os números. 2:11, 8:15, 5:20. Ok? Mais exemplos aqui. Ó, horas mais quebradas aí que eu coloquei pra você saber como dizer. Então, olha só. 6... Aqui é quanto? 32. Certo? 32. Aqui, 7:45. Quanto é que é 40 em inglês? É 40. Quanto é que é 5? 5. 45. Né? Como é que eu falo 30 em inglês? 30. Como é que eu falo 2? 2. 32. It's 6:32. Aqui, 10. Como é que eu falo 10? 10, 20, 20, 4, 4, 10, 24. Então, é muito tranquilo aqui também, tá? Então, bora lá. Deixa eu colocar aqui um exemplo pra vocês também se ligarem. Por exemplo, se a gente tem, sei lá, vou colocar aqui, vamos ver esse horário aqui. Vamos lá. Que horas são aqui? Então, aqui eu trouxe para vocês os números novamente. A gente já estudou isso aqui, mas como a gente está vendo essa questão, eu trouxe aí os números. Então, bora lá. Que horas nós temos aqui? Que horas são aqui? Então, aqui é 7:25. Certo? 7:25. Ah, Lê, mas a questão do AM e PM. Tá, se for da noite, você vai falar PM.
Se for 7h25 da manhã, você vai falar AM. Certo? Que horas eu tenho aqui? 11:40. Certo? Então, é muito tranquilo. O que você vai fazer aqui, relembrando, você vai dizer os números, tá? Então, é interessante realmente aqui que você preste atenção em relação aos números, porque você tem que saber os números para poder conseguir dizer isso aqui certinho. Então, ó, recapitulando o que a gente viu aqui relacionado a isso, né? Então, você vai falar os números, tá? Você vai usar o it, aqui, what time is it, ou what's the time, mas what time is it, gente, é mais comum, tá? Você vai usar o it e vai falar os números ali, então você sempre fala, começa daqui, depois lê o segundo, né? Se for quebradinho assim, você pronuncia também o quebradinho, então 32, 32, 45, 45, 24, 24, 7, 25, 11:40, tá? E sempre aqui, quando você quiser indicar se é de manhã, de tarde ou de noite, então AM ou PM, né? Então, espero que tenha ficado claro isso aí pra você. Faça o exercício da sua apostila, tá? Em relação à hora. E é isso, te vejo na nossa próxima aula. Vamos lá!